No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece na área dos relacionamentos, o que acontece na área das vendas, na área das conexões, quando o segundo chakra, o chakra sacral ou o chakra umbilical, quando esse chakra está desequilibrado. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, já pega o seu café, pega o seu chá ou a sua água e vamos conversar. Vamos começar. Eu sou a Vanessa Garcia, eu sou terapeuta de carreiras e negócios. Eu ajudo mulheres, homens são sempre bem-vindos, a fazer aquilo que elas gostam de fazer, ganhar dinheiro e mais importante do que tudo, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Esse é a minha missão, os meus olhos brilham. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre os impactos, o que acontece na vida financeira quando o primeiro chakra está desequilibrado. E lembrando que os chakras todos os 7 chakras estão relacionados, ligados, conectados. Então, se você está com algum probleminha na área das vendas, na área dos relacionamentos, das conexões, provavelmente você tem problema no primeiro chakra. Então, eu te aconselho que antes de ver esse vídeo aqui, você veja ou esse, eu não sei ainda onde eu vou colocar. E já aproveita e se inscreve nesse canal, ativa as notificações, porque agora eu tô fazendo uma sequência de vídeos com chakras e crenças limitantes. Então, se você quer saber mais sobre isso, você já vai ser avisado se você se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, vamos começar? Vamos lá? Vamos começar. Bom, então eu vou fazer a gente vai lembrar de algumas coisas, né? Lembrar de alguns conceitos. No vídeo anterior, então, eu falei para vocês que estão aqui, eu falei que os chakras, eles são termômetros. Então, os chakras também são chamados de usinas, são chamados de portais, são áreas dentro de nós que falam pra gente, olha, quando tá tudo saudável com esses chakras, a forma como a gente vê a vida ou o que está acontecendo na nossa vida acaba também refletindo como tá dentro. Então, como tá fora é um reflexo de como tá dentro. Então, os chakras, eles nos lembram isso, tá? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os impactos do segundo chakra desequilibrado na área das relações, na área das vendas, na área das conexões. O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. Venda é relacionamento. Venda é conexão. Pessoas compram de pessoas. Então, é muito difícil eu não conseguir estabelecer uma relação com alguém e vender. Se eu tenho uma dificuldade de me relacionar, se eu tenho dificuldade de alguma forma, de conversar, eu vou ter dificuldade para vender. E uma outra questão relacionada ao segundo chakra é a rejeição, que também é um ponto muito importante quando a gente vai fazer uma venda ou quando a gente vai fazer uma negociação. Quando a gente vai fazer uma venda, a gente tem duas opções, ou a gente recebe um sim ou a gente recebe um não. Ou a gente recebe um talvez, mas é um não temporário, mas é sim ou não. Então, se eu tenho dificuldade de lidar com rejeição, se eu tenho dificuldade ou se eu sinto que constantemente eu estou sendo rejeitado, rejeitada, é um indício também de um problema no segundo chakra, tá? E por mais que o foco desse vídeo, eu sempre falo isso, seja a área das relações, seja a área das conexões, dos relacionamentos, seja falar sobre venda, o segundo chakra, ele também é responsável por outras áreas. A área do prazer, a área da saúde emocional, criatividade, sensibilidade, a nossa relação com o feminino. Mesmo você sendo homem, todos nós temos os dois lados, o lado masculino e o lado feminino, certo? Então, como que eu sei que eu tenho problema, então, no segundo chakra? Bom, além de olhar para todas essas áreas que eu acabei de falar, então, resumindo, se você tem poucos amigos, se você tem dificuldade de se relacionar, se você... Inclusive, essa dificuldade de relacionamento pode gerar relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Se você tem dificuldade de descansar, de relaxar, se você sente constantemente aquela sobrecarga, que você sente que você precisa fazer tudo sozinho, tudo sozinha,
se você tem medo de improvisar, se você sente um desânimo constante, uma tristeza, um descontrole emocional, se você sente dificuldade em confiar nas pessoas, se você tem dificuldade em sentir prazer, tudo isso já é um pontinho de atenção no segundo chakra. Além disso, lembrando que o segundo chakra, além dessas áreas, o segundo chakra também olha para determinadas partes do nosso corpo. Em relação ao segundo chakra, é o sistema urinário, então bexiga, uretra, rins. Então, se o primeiro chakra ele é considerado um chakra masculino, aquele que inicia, aquele que começa, que é proativo, o segundo chakra é considerado um chakra feminino. Então, é um chakra que cuida também da nossa sensibilidade. Então, questões relacionadas ao feminino. Então, útero, ovário, trompas também fazem parte disso. Então, qualquer dor, desconforto, doença nessas regiões que eu mencionei também pode ser um pontinho de atenção no segundo chakra. Então, agora, colocando uma lupa exclusivamente na área das vendas, dos relacionamentos, alguns desafios que você pode sentir, tá? Então, se você se sente constantemente rejeitada e não sabe lidar com esse sentimento, se você tem medo de desagradar, se você tem dificuldade de se relacionar, se você tem vergonha de vender, de se vender, lembra que esse ponto também está relacionado com o primeiro chakra. Se você sente sempre aquela coisa de não gostar de ser criticado, de ser julgado, se você tem medo da opinião das outras pessoas, se você tem dificuldade de delegar e sair do controle, aquela pessoa que não confia em outras, se você tem dificuldade de estabelecer parcerias, conexões verdadeiras, às vezes de contratar um colaborador, se você tem dificuldade de se relacionar até mesmo com a pessoa que trabalha do seu lado ali, com o seu colega de trabalho. Então, esse também, isso tudo é indicativo de problema no segundo chakra, tá? Então, não só no segundo chakra, lembra? Eu falei de alguns pontos que também estavam no primeiro chakra, mas no segundo chakra, sim. Então, a gente vai falar dos outros mais pra frente. Então, aí a gente precisa entender que quando o segundo chakra está com problema, então além dessas doenças, além desses desafios nessas áreas, a gente vai ter crenças e padrões limitantes. É muito raro não ter. Então, só lembrando, eu já falei isso no vídeo anterior, nem sempre as crenças limitantes, elas são conscientes. Então, nem sempre a gente associa coisas que a gente viveu lá na nossa infância com os desafios que a gente tem hoje, tá? Então, a gente precisa fazer essas conexões agora, tá? A quantidade, eu sempre falo isso, tá? Então, a quantidade de crenças limitantes relacionadas a vendas e relacionamentos são infinitas e variam muito de pessoa para pessoa, tá? Então, eu vou citar aqui algumas e aí você vai conferindo aí, você vai checando se você tem ou se você não tem, tá? Então, lembra, nem sempre as crenças limitantes são conscientes. Então, às vezes você acha que não tem, mas vamos ficar com a mente aberta e vamos ver se isso acontece. Depois eu vou explicar umas coisinhas mais pra frente. Então, você acredita que se você confiar nas pessoas, elas vão te passar para trás? Sim ou não? Se você falar sobre o seu trabalho, sobre o seu serviço, as pessoas vão te copiar, vão te invejar. Você acredita que ninguém gosta de você? Se você oferecer o seu produto, o seu serviço, você vai ser rejeitado, rejeitado? Você acredita que ninguém faz um trabalho tão bom quanto você? Você acredita que quem escolhe muito acaba sendo escolhido? Você acredita que, amigos, negócio da parte? Aqui, nessa crença limitante, eu preciso fazer um parênteses. Bom, quando a gente fala sobre uma relação comercial num círculo mais íntimo, família, amigos ou pessoas próximas, a gente precisa entender que essas relações mais próximas, elas têm uma demanda emocional maior, tá? Então, a gente pode fazer negócios com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente só precisa entender que a gente vai ter que ter uma inteligência emocional para lidar com as expectativas e para alinhar o que eu estou esperando ali naquela relação, tá? Então, eu só quis fazer esse parênteses porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é verdade mesmo, amigos, negócios à parte. Nem sempre, você pode fazer negócios com pessoas próximas a você. Você só precisa entender que talvez você precise alinhar melhor as suas expectativas, tá? Então,
se você respondeu sim para alguma dessas crenças aqui que eu acabei de falar, ou para todas, existe uma crença limitante sobre relacionamentos, sobre vendas, sobre conexões, tá? Então, eu vou te convidar a olhar para essas crenças limitantes e fazer a substituição, fazer a reprogramação por crenças fortalecedoras. Como é que faz isso? Como que a gente reprograma crenças limitantes? Bom, eu uso a ferramenta Theta Healing, que é uma ferramenta de transformação e cura energética que libera traumas, tristezas, mágoas, remorsos, culpas, reprograma crenças e padrões limitantes, ancora sentimentos positivos, ancora crenças fortalecedoras. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Eu preciso te explicar que o Theta Healing é uma ferramenta não é uma ferramenta onde você vai se sentir hipnotizado, onde você vai perder a consciência. Pelo contrário, é uma ferramenta que vai te trazer um autoconhecimento incrível. É uma ferramenta que vai permitir que você olhe com carinho para fatos que marcaram a sua vida e que até hoje talvez ainda esteja te prejudicando em alguma área da sua vida, por exemplo. Então, o Theta Healing, ele é uma ferramenta que te ajuda não só em reprogramação de crenças, mas que te ajuda a olhar para a sua vida como um todo, permitindo que você se sinta mais livre, mais leve, tá? Então, só lembrando, essas crenças que eu falei, elas não necessariamente são as crenças raízes, a crença raiz. Essas crenças, elas podem estar apoiadas em outras crenças. Isso que é interessante do Theta Healing, porque muitas vezes a gente vê essas crenças em lugares e aí a gente fica, eu tenho essa crença, eu tenho essa crença. E às vezes a gente limpa aquela crença ou a gente trabalha determinada crença limitante e a gente fala assim, nossa, mas continua, né? Parece que não tem fim, eu tenho um monte de crença. Por quê? Porque talvez essa crença ela esteja apoiada em outras. Ou em outra, que é aquela crença lá embaixo, aquela crença que veio lá da infância, por exemplo, tá? Não necessariamente, gente, uma crença raiz está relacionado com a infância, mas muitas vezes está relacionado com uma memória, às vezes traumatizante, uma memória triste, algo que aconteceu que me marcou, digamos assim, tá? Então, todas essas crenças que eu falei agora há pouco, elas podem ser crenças apoiadas em uma única crença raiz. Pela minha experiência, trabalhando com Theta Healing e vendas, Theta Healing e relacionamentos, eu percebi que muitas crenças limitantes relacionadas a vendas, a relacionamentos, a conexões, elas têm a ver com a nossa relação com a mãe, com a nossa mãe. Então, se eu tive uma relação, ou se eu tenho uma relação conturbada, conflituosa, se eu não gosto da minha mãe, ou se eu tive muitos problemas, se eu fui rejeitado na infância, se eu tive alguma memória de rejeição, eu vou ter dificuldade ou eu vou gerar crenças limitantes. Lembra, uma crença limitante é algo que eu acredito como verdade. Então, se de repente eu me senti rejeitada, às vezes eu não fui, mas às vezes eu me senti rejeitada por algo, de repente meu irmão nasceu e por causa disso a minha mãe teve que dar mais atenção para o meu irmão e eu me senti rejeitada porque ela não dava atenção para mim. Então, às vezes nem foi uma rejeição propriamente dita, às vezes foi. Então, se eu tenho isso, se eu sinto isso, provavelmente eu vou ter problema nessa área. Então, a rejeição, a relação com a mãe, ela tem a ver, sim, com o segundo chakra. Ela tem a ver, sim, com as vendas, tá? Então, quando eu reprogramo essa crença raiz, as outras caem por tabela. E, além disso, quando eu libero essas mágoas, esses ressentimentos, essas culpas, com o Theta Healing, eu consigo ter um segundo chakra mais saudável. Então, o Theta Healing ele me ajuda a descobrir a crença raiz, reprogramar essa crença, liberar mágoas, ressentimentos e culpas que derivem dessa crença limitante e me ajuda a ancorar sentimentos positivos. Então, além disso, o Theta Healing também me ajuda a equilibrar esse meu segundo chakra, para que eu sinta esses efeitos, não só na área dos relacionamentos, das vendas, das conexões, mas que eu sinta também mais prazer,
para que eu sinta também mais alegria, para que eu sinta mais criatividade, para que eu sinta mais sensibilidade, para que eu me conecte mais, para que eu sinta mais relaxamento, para que eu sinta mais fluidez, para que eu sinta todos os efeitos de um segundo chakra equilibrado e saudável. Além disso, com o Theta Healing, você é capaz de avaliar e de olhar com carinho para a sua área profissional, para você descobrir o que ainda te impede de fazer aquilo que você gosta, de ganhar dinheiro com isso e ter uma vida equilibrada. Você vai poder olhar com carinho para os seus medos profundos, por exemplo, de empreender, de repente trocar de emprego, de repente pedir uma promoção. Você vai poder olhar para as áreas da sua vida para você entender que você não é só o seu trabalho, que você é também um montão de outras áreas. Então, como que você equilibra todas essas áreas para você se sentir mais saudável, para você se sentir mais alinhado. O Theta Healing também te ajuda a curar vícios de trabalhar, vícios de responder mensagem o tempo inteiro, vício da gente querer reconhecimento. Ajuda você também a reconectar, a se reconectar com a sua essência. O Theta Healing é essa ferramenta que permite com que a gente olhe para a nossa vida de uma forma realmente integral. Se você quer saber um pouquinho mais sobre as minhas sessões, sobre os meus atendimentos de Theta Healing relacionado ao segundo chakra, relacionados ao primeiro chakra, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo. Eu vou adorar bater um papo com você. E também quero fazer um convite, ou na verdade 2 convites, que são convites gratuitos. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre chakras, se você gostou de saber sobre crenças limitantes, tem 2 links aqui na descrição. Um link sobre um teste dos chakras, então você vai saber um teste mais detalhado aqui. Eu falei só um pouquinho sobre algumas doenças, sobre alguns desequilíbrios. Nesse teste você vai saber de uma forma mais profunda, então é um teste gratuito para você saber aí como estão os seus chakras. E também vou fazer um convite para você para a aula gratuita sobre 7 grupos de crenças limitantes, de 7 crenças que estão te impedindo aí de fazer aquilo que você gosta, de ganhar dinheiro e ter uma vida mais equilibrada. Então eu vou deixar esses 3 links aqui. E lembra, você já está no lugar certo, na hora certa. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com as amigas, mostra para as pessoas aí próximas a você. E a gente se vê no próximo vídeo. Ai, terceiro chakra. A gente se vê. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar. Vamos lá. Já tá gravando. Ai, meu Deus.